Foram dois golaços, foram duas pinturas de João Pedro que decidiram e deram números a essa semifinal entre Chelsea e Fluminense. Mais uma vez o Chelsea eliminando um brasileiro da Copa do Mundo de Clubes. Primeiro foi o Palmeiras e agora foi o Fluminense. E no fim das contas, essa imagem, essa ironia do destino, essa crueldade faz com que, no fim das contas, a gente tenha o resumo perfeito da diferença entre a base e o topo da pirâmide econômica do futebol mundial, entre os fornecedores e os consumidores. Nós precisamos vender porque eles têm granas para comprar. Foi um atacante revelado pelo Fluminense, cria de Xerém, que decidiu uma semifinal pelo rico Chelsea contra o Fluminense. O mundo é assim, o futebol virou muito assim, principalmente depois da lei Bosman, né, nos anos 90, que permitiu a maior circulação de jogadores estrangeiros entre os países da União Europeia e a construção e a concentração de grana nos principais clubes e nas principais ligas. E o João Pedro foi o grande nome dessa vitória do Chelsea. Não que ele tenha sido o único nome dessa grande vitória do Chelsea. O Chelsea jogou melhor do que o Fluminense em certos momentos do segundo tempo, inclusive parecia um passeio dos Blues. Eu acho que no fim das contas, pelas chances que o Fluminense também criou, o 2-0 fica mais ou menos de bom tamanho, pendendo mais para o 3-0 do que para o 2-1. Mas não ficou tão distante da realidade do jogo. O Chelsea criou um volume muito grande de oportunidades desperdiçadas, inclusive depois da saída do João Pedro, logo depois do segundo gol marcado pelo atacante brasileiro. Aliás, ele não comemorou os 2 gols, né, em respeito ao clube que o revelou. O Nicolas Jackson entra no jogo e desperdiça uma chance, o Palmer livre no centro da área, um desperdício que mostra muito bem o que poderia talvez ter sido o jogo caso o Chelsea não tivesse contratado o João Pedro com a suspensão do Liam Delap. Eu acho que isso traz alguns indícios aí, tá? O indício negativo para a competição, na minha opinião, é que a FIFA deveria rever essa regra que permite uma janela de inscrição de reforços num torneio de tiro curto, porque aumenta ainda mais a disparidade entre quem tem grana para gastar e quem não tem, né? Já é uma competição que tende a concentrar europeus, 3/4 dessas semifinais são da elite europeia. O Fluminense era o estranho no ninho econômico e acaba desequilibrando um pouco mais, né, a balança esportiva. O João Pedro foi muito bem contra o Palmeiras, apesar de não decisivo, e agora foi muito bem e decisivo contra o Fluminense. Aliás, os 60 milhões de libras investidos pelo João Pedro, pelo Chelsea no João Pedro, foram bem mais do que a premiação do Fluminense nessa Copa do Mundo de Clubes, o que dá outros números aí nessa comparação, né? Mas olha, o João Pedro transforma essa Copa do Mundo de clubes para o Chelsea e dá indícios de que pode fazer o mesmo para o restante da temporada. O Chelsea precisava de um 9, contratou o Liam Delap, que eu já tinha trazido em outras análises aqui na TNT, que é uma promessa de um jogador que talvez possa ser importante para a conversão de gols, que foi o grande problema do Chelsea. O Chelsea na Premier League foi o segundo time que mais criou chances, atrás apenas do campeão Liverpool, e foi um dos piores ataques da primeira metade da tabela da Premier League. Então faltava essa conversão, faltava esse homem-gol. O João Pedro pode vir a ser. Não é a grande característica do João Pedro, que também é um atacante jovem, a exemplo do Delap e de quase todas as contratações do Chelsea, mas ele é muito melhor do que o Delap, ele é muito melhor do que o Jackson, e ele pode vir a se transformar num atacante de primeira linha com a camisa do Chelsea, o que talvez, já imediatamente por vestir a camisa do Chelsea e não a do Brighton, possa acalmar, né, o desespero das pessoas que não conseguem ver um jogador do Brighton convocado para a seleção brasileira, né? E que esquecem que o McAllister, que hoje brilha no Liverpool, foi campeão da Copa do Mundo, titular pela Argentina, ainda enquanto jogador do Brighton. Mas o João Pedro pode vir a ser um grande atacante. A Copa do Mundo de Clubes, ainda mais jogos contra Palmeiras e Fluminense, não são o maior medidor e termômetro da capacidade do João Pedro de resolver esse problema do Chelsea na temporada europeia, mas são indícios muito positivos em minutos, né? O João Pedro não tem um jogo completo com a camisa do Chelsea ainda, jogou quase todo o segundo tempo contra o Palmeiras e
o primeiro tempo e um pouquinho do segundo contra o Fluminense. Tem um lance no primeiro tempo que a torcida do Fluminense está reclamando muito, que é do pênalti, que eu ainda não consegui entender a regra. É a regra mais temperamental do futebol já há muito tempo, né? Já há muitos anos, a mão na área. Quando que é pênalti, quando que não é pênalti. Foi mão, isso está muito claro na imagem, mas a explicação do árbitro depois da revisão aconselhada pelo VAR é de que o movimento do Chalobah, zagueiro do Chelsea, foi natural. E eu tendo a concordar com essa interpretação, apesar de ter visto já pênaltis em lances muito similares, marcados no futebol europeu inclusive. É claro que é uma competição FIFA, vamos ver na sequência dessa Copa do Mundo de Clubes ou na Copa do Mundo de Seleções do ano que vem, como que esses lances vão ser interpretados, se é que a regra não vai mudar até lá, porque, repito, ela é muito temperamental, ela vai mudando e ela vai sendo interpretada de diferentes maneiras, dependendo de para onde bater o vento. Mas eu entendo que, inclusive, talvez a bola tenha batido na coxa do Chalobah antes de bater na mão. É um lance que fica muito ali na linha tênue e eu entendo o torcedor do Fluminense que ficou chateado. Porém, no fim das contas, o Chelsea foi o melhor time. O Chelsea foi merecedor de chegar à final da Copa do Mundo. É um time copeiro, é um clube copeiro e está mais uma vez numa decisão importante do futebol mundial. A torcida do Chelsea está começando a ligar para essa competição porque chegou na parte final e vai ter uma final de Liga dos Campeões, né? Seja com o Real Madrid, seja com o Paris Saint-Germain. Vamos ver quem é que vai ser o vencedor. Acho que contra o PSG o Chelsea entra como azarão. Contra o Real Madrid eu acho que o Chelsea talvez possa entrar como favorito, a depender de como for o jogo e tudo mais. Até onde eu vi, o Chelsea não tem suspensos. Até onde eu vi não, né? O Chelsea não tem suspensos porque os cartões zeraram e evidentemente quem estava suspenso, o Delap e o Cowell, eles voltam para a final. E o Chelsea não teve nenhum expulso nesse jogo contra o Fluminense. O Chelsea demonstrou algumas fragilidades, né? É uma característica desse Chelsea nessa temporada parar de jogar depois que faz o primeiro gol e deu espaço para o Fluminense sonhar em tentar criar o empate. Teve a bola do Hércules que o Cucurella tirou quase que em cima da linha, teve esse lance do pênalti, mas depois o João Pedro conseguiu resolver praticamente o jogo, né? O Fluminense depois criou algumas chances, o Renato foi colocando atacantes em campo e foi desguarnecendo a defesa, acho que de maneira muito natural e compreensível, porque era por aí que o jogo estava caminhando e era uma chance do Fluminense. O Chelsea criou um volume grande de chances claras e que foram desperdiçadas, como eu disse há pouco, inclusive pelo Nicolas Jackson. O retorno do Caicedo faz toda a diferença para esse time. São duas naves no meio-campo do Chelsea, né? Eu já vinha falando. As grandes vantagens do Chelsea, o grande setor é o do meio-campo. Então, Caicedo e Enzo Fernandes são dois jogadoraços. Nem precisaram do Cole Palmer, que mais uma vez, muito sumido, começou a brilhar um pouco quando o Fluminense foi perdendo o poder de marcação, já estava 2-0, mas nem assim o Palmer conseguiu fazer um grande jogo, está devendo muito nessa Copa do Mundo de Clubes, o que era o grande jogador do Palmer, do Chelsea até 2025. Na virada de ano ele acabou perdendo um pouco a tração e a consistência, apesar de ter definido e ter decidido o título da Conference League. Pedro Neto muito bem também, hein? Acho que o João Pedro foi o melhor jogador e o Pedro Neto foi o segundo melhor jogador desse Chelsea e o Caicedo ali brigando por uma dessas duas posições, certamente na terceira. O fator climático também pesou muito para o ritmo do jogo, os dois times tentando lidar, né? O Chelsea pela falta de costume de jogar no calor, o Fluminense pela média de idade elevada desse time. Mas no fim das contas, cara, parabéns pro Chelsea porque merece estar na final, foi o melhor time e vem crescendo na competição, quanto mais exigido, mais cresce. E um parabéns gigante, um orgulho muito grande pro lado do Fluminense, porque foi uma campanha bem maior do que a imaginada pelos torcedores mais otimistas, certamente, né? Eu não esperava que o Fluminense chegasse na semifinal de clubes e competiu. Menos do que talvez se imaginasse contra o Chelsea, mas no fim das contas bateu num clube muito grande, num clube que tem muita grana e num clube que tem um elenco com uma juventude e uma qualidade suficientes para
superarem esse Fluminense com algum conforto, né? Vamos ver agora como é que vai ser a outra semifinal para tentar projetar as chances do Chelsea de bater em mais um título, de copar. O Chelsea que foi campeão da Copa do Mundo de Clubes pela primeira vez em 2021 contra o Palmeiras, tinha perdido contra o Corinthians lá em 2012 e agora pode ser o primeiro campeão desse novo formato da Supercopa do Mundo de Clubes da FIFA.